Ela é filha dos criadores do Giramundo, grupo mineiro de teatro de bonecos com mais de 40 anos de pura magia, dando vida a formas animadas. Após a morte dos seus pais em 2003, ela procura dar continuidade à filosofia deste grupo, que é a de encantar com sua arte plateias no mundo inteiro. Conheça um pouco mais da história da atriz, diretora e marionetista Beatriz Apocalipse, a entrevistada do Retratos de hoje. Beatriz, seja muito bem-vindo à TV Horizonte, ao programa Retratos. Obrigada. Você nasceu praticamente junto com o Giramundo, né? É, praticamente. Como é que foi, assim, crescer nesse momento, quer dizer, de criação, de nascimento de um grupo tão significativo? Olha, na verdade, quando eu tinha uns 6 meses, minha mãe ganhou uma bolsa de um concurso de Belas Artes para estudar na França, para passar um ano. E, de acordo com o que eles falavam, né, ficaram muito assim, indecisos e resolveram ir. E aí a gente ficou morando com minha avó. E aí, quando eles chegaram lá, eles tiveram muito contato com o teatro de bonecos, porque na França, nessa época, já estava muito cheio, assim, de vários tipos de arte, principalmente de teatro de bonecos. Então, eles chegaram e já foram direto, assim, aí eles chegaram, eu tinha 1 ano, e eles construíram o primeiro espetáculo do grupo com bonecos de vara, que foi a Bela Adormecida, em poucos meses. Então, a gente fala que estreou realmente em 1970, em outubro, que foi no Parque Municipal de Belo Horizonte. Lembrando, é uma época também que, assim, começando uma efervescência cultural maior aqui para Belo Horizonte, né? Isso. E surgindo o Giramundo. Acredito que deva ser pioneiro em trabalhar com bonecos, né? Aqui em Minas Gerais, com certeza. Com certeza foi o primeiro grupo que deu uma alavancada, assim, né, no teatro de bonecos. E um amigo deles que assistiu esse pequeno espetáculo no quintal de casa, que resolveu levá-los para o teatro. Ó, você vai ficar com isso aí dentro de casa, só para os filhos e sobrinhos, vamos levar isso. Aí levou para fora e de lá para cá a gente não parou mais, né? Bom, seus pais, o Álvaro Apocalipse e a Terezinha Veloso, eles já trabalhavam já com as artes antes? Olha, papai foi fundador lá da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal, né? E mamãe foi aluna dele de Belas Artes. E a Madu, que é a outra fundadora também, a Madu também foi aluna dele. Então, ali mesmo começou essa pesquisa, né? Que ele falava muito que o boneco é uma escultura com movimento, né? O trabalho anterior do seu pai já era com bonecos? Não. Ele teve um contato com o boneco quando era muito pequeno, porque a mãe dele era professora de escola pública, lá de Ouro Fino. E ela costumava recortar uns bonequinhos no papel, que ela chamava de hominhos, e levava isso para a sala de aula para ensinar os alunos. Então, de vez em quando, ele ajudava, coloria, fazia uma coisa ou outra. Depois isso tudo passou, ele veio para Belo Horizonte, aí ele começou a fazer um curso de advocacia, porque o pai queria de todo jeito que ele fizesse um curso de advocacia. E aí ele começou a estudar com o Guinhar, né? E aí ele entrou nesse meio da escola de Belas Artes, assim, que ele adorava demais, fez Teve algum publicidade. preconceito dele com ele por trabalhar com artes nessa época? Ó, Já que, assim, os já pais queriam que teve. fizesse direito, enfim. Teve.
Eles tentaram de todo jeito que ele não mexesse com a arte, mas ele teve sempre esse... A gente pega desenhos dele, assim, bem antigos, de quando era rapaz, e ele tinha isso nato, assim, dentro dele, né? Agora, quem sofreu muito preconceito, bullying, foi eu quando era mocinha, né? Os meninos falavam, o pai dela é professor de belas artes, o pai dela faz boneco. Como é que você lidava com isso? Nossa, mãe, eu chorava demais. E teve uma vez que eles foram convidados para fazer o macaco Loyola, que era da TV Globinho. E aí eles fizeram o macaco, foi para a Rede Globo, etc., com a Paula Saldanha, né? Isso há muitos anos atrás. E o boneco estragou. E eles mandaram o boneco de volta para arrumar. E aí eu falei, bonequinho, né? Aí eu pus o Loyola, eu tenho foto. Eu pus o Loyola debaixo do braço e fui para a rua. Deixa eu ver. Eu falei, não, esse é o bonequinho que meu pai fez. Aí você foi afora. Né? A gente se divertia bastante. E esse universo de crescer nesse mundo, você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Que trabalham também nesse universo? Uma cuida da parte, digamos assim, das pinturas dele, quadros e etc., desenhos, né? Eu cuido dessa parte lá do Giramundo, dos bonecos, e a outra não cuida absolutamente nada disso, ela é veterinária. Fugiu completamente, né? Deve ser algum trauma do bullying. E o nome Giramundo surgiu de que forma? Olha, eles se reuniram, ele, minha mãe, né, a Madu e uns amigos lá da Escola de Belas Artes, e começaram a pensar que nome que eles poderiam dar, né? E começaram a escrever num quadro lá da Escola de Belas Artes, vários nomes que vinham à cabeça para ver qual que poderia se identificar mais. E ele falou Giramundo, que era o nome de um boi lá da cidade dele, lá do interior. De um boi, de quando ele era pequeno e gostava muito do boi. Aí, na hora da votação lá, todo mundo falou, Giramundo, vamos colocar Giramundo. Aí ficou Giramundo. E ele, na infância do seu pai, já fazia desenhos? Talvez esse boi tenha sido retratado por ele em desenho, né? A gente tem vários bois, assim. E a gente tem um hominho, né, que ele falava que foi um bonequinho que ele fez em papel, que ele está lá guardadinho, escaneado, todo bonitinho lá. E você disse que sofreu aí esse bullying, né, esse preconceito de ter os pais ligados à arte. A partir de que momento na sua vida você decidiu trabalhar com isso? Olha, em 85, mais ou menos, eu comecei, assim, desde pequena eu tive contato com o Giramundo, né? E principalmente que o Giramundo ligado à Universidade Federal de Minas Gerais tinha o Festival de Inverno todo ano no mês de julho. Sim. E todo mês de julho ia eu e minhas irmãs para lá. Então a gente ia para a oficina o dia inteiro, aquela bagunça, né? E então eu tive contato sempre, assim, com isso. E gostava de assistir várias vezes o mesmo espetáculo, né? E eles me consultavam. E aí, deu alguma coisa de errado hoje? Hoje a mão do fulano apareceu, ou o boneco entrou atrasado, porque eu via várias vezes, né? E em 85, ele teve que fazer uma substituição às pressas, porque a mãe de um marionetista estava passando muito mal e tudo, e o espetáculo estava em temporada lá no Francisco Nunes. E eu acho que ele não teve alternativa. Ele não queria me chamar, não. Queria que eu estudasse primeiro, fizesse faculdade, não, mexer, teatro, né? E aí ele não teve alternativa, porque eu sabia tudo de cor, de tanto que eu assistia. Eu falei, vai entrar dessa vez, depois sai, vai terminar o estudo. Eu falei, com certeza. Mas aí eu não saí mais, não. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 85, eu ia fazer 16. Aí não saí mais. Não saiu mais? Não. Aí terminei o estudo, né, com certeza, a trancos e barrancos. Teve uma época que tinha muita greve. Então, quando tinha greve, quando voltava às aulas, eu já tinha de viajar de novo com o Giramundo. Mas aí eu consegui terminar, fiz o 2º grau e comecei o 3º grau na Escola Guinhar, fazendo Belas Artes, mas o Giramundo me absorveu demais. E como eu tinha vários professores da escola
de Belas Artes no Giramundo, eles passaram a me ensinar desenho. Assim, Foi um aprendizado prático, né? É, prático. Quando estava mais tranquilo, né? Aí eles montavam um cenário, falavam para eu desenhar, aí eles passavam, davam palpite, aí eu larguei a escola guiana. Beatriz, e quando é que foi? Qual que foi o marco onde o Giramundo tornou-se um grupo mais conhecido? Ou, enfim, onde foi esse momento em que ele se tornou popular e passou também financeiramente a dar condições de viver do teatro? São algumas etapas, né? A gente tem uma marca de 1976, que foi a primeira viagem internacional do Giramundo, que foi com um baú de fundo-fundo. Então, o teatro de bonecos já passou a ser, ter outro olhar em cima, né? Em vez de uma coisa completamente infantil e bobinha, assim, né? Depois a gente teve o prêmio que foi o boom que deu no Giramundo, que foi em 1979, com o espetáculo Cobra Norato. Foi um prêmio mais importante da carreira do Giramundo. Talvez até em termos de repercussão em mídia, tenha sido o espetáculo que deu mais repercussão. Foi esse, o Cobra Norato, Sim. que recebeu o prêmio da Crítica de São Paulo. E de lá para cá, olha, até o ano 2000, que o Giramundo estava ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, a gente não recebia, digamos assim. Os fundadores não recebiam, que eles já tinham o jeito deles lá de viver, lá na Escola de Belas Artes, o salário, Sim. e a universidade cedeu um espaço para a gente. E depois do ano 2000, que teve um desligamento assim, do Giramundo com a universidade, a gente conseguiu sobreviver graças às leis de incentivo. Aí que a gente teve um tipo de verba destinada para construir um espetáculo. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e na volta do segundo, nós vamos aí satisfazer a curiosidade das pessoas que estão assistindo, quem que é seu amigo que está com você aí. E você que está nos assistindo, está gostando do nosso programa, você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. De volta com o segundo bloco do Retratos. E hoje conhecendo um pouco mais da história de Beatriz Apocalipse e do Grupo Giramundo. Beatriz, encerramos nosso primeiro bloco. Você ia voltar apresentando seu amigo, quem é? Pode falar, né? Esse daqui é o Aronax. Ele é do nosso último espetáculo, 20 mil léguas submarinas, né? Esse tipo de boneco é um boneco de balcão, então ele é manipulado por 2 pessoas ou 3, às vezes, né? Sim. Então fica uma pessoa aqui no tronco dele só, e fica uma outra pessoa aqui atrás com os 2 braços, e às vezes quando tem a necessidade da perna, aí vem uma outra pessoa, mas ele é só quando ele for fazer algum detalhe, porque ele anda... Sim.
Ele anda muito bem, é só quando for fazer algum gesto com a perna, alguma coisa assim, que tem de chamar outra pessoa. Inclusive, você citou que ele anda muito bem, tem até o detalhe da sola do sapato dele, está um pouquinho gasta, né? É, lá no A gente estava Giramundo, observando aqui. quando a gente apresenta demais, quando eles andam demais, a gente acaba tendo que trocar a solinha. Tá dando para ver? É, tá gasto aqui, ó. E você citava também que tem um boneco, que você disse que é o mais famoso do Giramundo, o Pedro. Como é que é a história dele? Olha, o Pedro, ele fez 18 anos agora, o ano passado, ganhou uma carteira de identidade, né? Com a assinatura dele, né? E a assinatura do papai, foi o que desenhou ele, mas minha e do Liz também, que a gente que construiu, né? E o Pedro fez 18 anos com a carteira de identidade, a gente divulgou bastante isso. E eu já troquei o sapatinho dele 3 vezes. O Pedro, então, já é uma celebridade. E a gente trocou o sapatinho dele porque gasta bastante. E ele não tem essa solinha de couro, não. É na madeirinha. E isso demonstra o nível de perfeição dos bonecos, né? Como que é feita a construção desses bonecos? É uma coisa bem trabalhosa. É uma parte que eu gosto muito, mas é trabalhosa. Primeiro a gente faz o croquis do boneco, né? Então, assim, é como se a gente fizesse esse personagem com vários tipos de proporção do corpo, de cabeça, com esse cavanhaque, sem, etc. Depois que a gente acha esse personagem, a gente desenha ele do tamanho original que vai ser e faz um projeto técnico. Então, ele tem de estar centradinho no eixo, tem linhas, né? E aí a gente desenha as articulações, vê que tipo de manipulação que vai ser. Então, é bastante trabalhoso e delicado. E o material? Qual que é o material dos bonecos? Olha, eles têm um esqueleto de madeira, né? No caso do Aronax, que é esse aqui, a gente modelou a carinha dele em argila, depois a gente fez uma forma, aí a gente tirou em fibra de vidro, ela é de fibra e ela é oca, porque ela tem um mecanismo dentro aqui, ó. Certo. E o resto do corpo a gente modela no isopor. E depois a gente dá um acabamento, lixa, passa massa, pinta, faz o figurino e vamos para o teste. E aí ganha vida. Aí a gente vai testar. E nenhum boneco é repetido por espetáculo, é isso? Nenhum boneco, nenhum boneco. Foram quantas encenações até hoje? Nossa, mãe. De espetáculo nosso, né? Espetáculo nosso são, acho que 38. 38. Mas a gente já fez bastante boneco para outros grupos, né? E para propagandas e etc. E a gente chegou a construir réplicas também. Então, só vai aumentando a quantidade de bonecos. Bom, e como não são repetidos, então a quantidade de bonecos hoje que vocês têm... Tem um museu Giramundo, né? Tem um museu. Eles estão todos no museu? Estão todos no museu. Aproximadamente quantos bonecos? Olha, o ano passado a gente contabilizou 1.400 bonecos, mais 120 mil léguas, que teve mais boneco. E agora tem os 6 bonecos do Brasil, que a gente participa todo ano, que a gente está construindo mais bonecos, mais ou menos uns 20. E agora ainda tem Alice no País das Maravilhas, que vai estrear o ano que vem. A gente vai para 1.500 e pouco. Haja espaço. Nossa mãe. Qual foi o espetáculo que demandou mais bonecos? Olha, até hoje, foi Tiradentes, eu acredito. Foram 70 bonecos. 70? No mesmo espetáculo, né? Quantas pessoas trabalhando? Foram 9 pessoas. É muita troca, né? Muito rápido, tem de ser bem ágil. O museu, Beatriz, ele está um período agora em espera, né, para uma adaptação. E volta a funcionar no ano que vem? No ano que vem, até março. E a gente quer dividir bastante o espaço, como não cabe todos os bonecos. Então, a gente quer fazer a parte de baixo do museu. Ele tem 3 andares, né? A parte de baixo a gente quer fazer uma mini sala de espetáculos.
No segundo andar um pouco da coleção e no terceiro andar um pouco da coleção, mas com o galpão que a gente organiza todas as coleções. Então a pessoa pode subir e pode ver a organização, os bonecos pendurados e tudo, que é bastante interessante também. O endereço qual é? É Rua Varginha 235, Floresta. Varginha 235, Isso. Bom, somente para o ano que vem, né? É. Vocês também têm uma escola, a Escola Giramundo. A gente tem a Escola Giramundo também, funciona atrás do museu. E a gente funciona com cursos assim, geralmente são 3 por ano, né? Mas a gente divulga bastante antes no site, fecha a turma, porque são cursos bem específicos, né? De que exatamente? Olha, a gente, até hoje, né, a gente já deu de construção de bonecos de balcão, que é dessa técnica aqui. A gente deu de boneco de luva, também de modelagem, de manipulação, de figurino. Vocês já têm na equipe de vocês profissionais que fizeram o curso e hoje foram aproveitados no grupo? Nós temos vários. E, na verdade, assim, o aprendizado do Giramundo, como é uma coisa bem delicada e específica, as pessoas entram no Giramundo, como elas entravam no Giramundo, e elas começam a ter, de acordo com a afinidade, um certo tipo de vivência, né? Então, ela vai para a oficina, primeiro ela começa ajudando a lixar um dedinho, a cortar, aprende a mexer em máquina, né? E depois que ela vai, mas assim, é a longo prazo mesmo. E quem quiser ter informação, bom, tem o site, e normalmente quando tem as vagas são divulgadas no site? São divulgadas no site. Tá. Nós vamos ver aí na tela, giramundo.org. Isso. Também o telefone 3446-0686. Isso. Em relação à escola, né, à preparação, qual que é a relação que o Giramundo tem com as tecnologias? Que hoje é tecnologia de 3D, enfim, de animação. Qual que é a relação que como vocês encaram a chegada dessas tecnologias? Olha, a gente tenta incluí-las aí nos espetáculos, né? Então, em Pedro e o Lobo, em Pinóquio e 20 Mil Léguas, a gente já colocou uma tela de projeção com filme animado que a gente construiu no Giramundo mesmo. E em 20 Mil Léguas, a gente já colocou alguns bonecos autômatos. Alguns bonecos que são manipulados por controle remoto. É interessante. E agora, em Alice, que é o próximo espetáculo, a gente já está com uma oficina de construção de bonecos 3D. Bom, essa quer dizer, vocês estão incorporando uma tecnologia nova, né, ao espetáculo. Você acha que perde um pouco aí dessa magia? Não, eu acho que não. Eu acho que acrescenta, né? Então, em Alice, a gente vai ter uma tecnologia 3D, né? E com o boneco manipulado em tempo real e essa projeção em 3 telas, para causar essa sensação 3D, assim, de assistir o espetáculo, né? Então, eu acho que acrescenta bastante, mas a gente nunca esquece do boneco manipulado ali na hora. Porque está no dia a dia, né? Hoje não se pode fugir das tecnologias em relação ao audiovisual, né? E essa questão desse dia a dia, né? Dessa tecnologia vista com o boneco manipulado na hora, né? Aquilo ali tudo fazendo parte de um conjunto, agrada, é bem interessante. Deve ter agradado muito, porque eu comentei com você que eu fui assistir ao espetáculo, não achei mais ingressos. Bem, nós vamos dar uma pausa neste bate-papo, mas daqui a pouco estaremos de volta com retratos. Não saia daí.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Retratos. E hoje estamos conversando com a atriz, diretora e marionetista Beatriz Apocalipse. Beatriz, marionetista é uma profissão não tão comum. Nada comum, né? Pois é. Bom, é a arte de manipular os bonecos, né? Qual que é a formação para a pessoa ser um marionetista? Na escola de artes? Tem outros locais, a Escola de Giramundo deve certamente ensinar um pouco, né? Mas se uma pessoa quiser ser marionetista, qual que é a formação que ela tem que buscar? Olha, ela tem de aprender um pouco de cada coisa, é isso que a gente fala lá no Giramundo, né? Então, ela tem de saber construir um boneco, ela tem de saber desenhar, ela tem de saber modelar. E esse manipular, né, que seria a última parte aí do marionetista, é um aprendizado que uma vez, quando a gente perguntou ao papai quando que um marionetista está pronto, ele falou, olha, com certeza, se ele tiver uma periodicidade nisso, depois de uns 5 anos ele está começando a aprender. Então é uma coisa assim, gente, nossa, 5 anos, mas é por aí, porque a cada vez que a gente manipula, que a gente apresenta, que a gente ensaia, a gente vai colocando aí, a gente vai aprendendo mais da vida para o boneco, né? Não assim, que ele tem de ficar 15 anos só, ele pode ir apresentando. Quando é que você sentiu que estava, assim, pronta? Eu senti isso no Pedro e o Lobo e foi uma coisa muito importante para mim, porque a gente apresentava bastante, né, o Pedro e o Lobo, e são marionetes de fio. E o Pedro e o Lobo tem uma música, né, de Sergei Prokofiev, então as ações do boneco, ela é bem pontuada de acordo com a música. Que cada boneco é um instrumento e tudo tem a história. E o Lobo tinha, eu manipulo o Lobo até hoje. Sim. E ele tem uma parte na música que ele tem as mordidas dele no passarinho. E o passarinho, e a gente faz muito bem marcado, e o passarinho uma hora passou perto dele, assim, ele deu uma olhada pro passarinho, pá, pegou e tudo, aí passou, a gente entrou, chegou lá atrás, o ator, marionetista, que manipulava o passarinho, desligou o microfone e falou, você tá doida? Você tá doido? Não era a hora de você morder o passarinho. Eu falei, então por que você passou na minha frente? Você fez a função do lobo. Então é uma coisa muito interessante, que ali eu senti, falei, gente, às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está só segurando o boneco e ele já tem a ação. Então eu entrei mesmo no personagem, né? Eu não me liguei muito agora eu não posso morder, então o passarinho pode passar porque eu não vou morder, né? Passou, então eu já estava ali no lobo. Então, quando começa a acontecer... Tem esse sentimento, essa interpretação do personagem de fato? Quer dizer, você dá de fato vida a ele. Sente-se isso? Tem. E os marionetistas, agora que eu treinei bastante, é uma turminha nova que entrou no Giramundo, eles ficaram comigo e participaram de 20 mil léguas, né? E eu falava com os meninos, a primeira coisa é estudar o texto. Depois da divisão dos personagens, é estudar o seu personagem, né? E como o boneco ele tem um tipo só de fisionomia, ele não é igual o ator que pode mudar, pode ficar com raiva, pode sorrir. Então, ele é muito mais difícil de passar essa emoção, né, para o público do que um ator. Então, tem de estudar triplicado, né, assim, para ver que tipo de andar que o personagem tem. É igual ator mesmo. Foram ensinamentos que você ganhou do seu pai? De sentir, de fato, o personagem, o momento? Eu aprendi muito com eles, né? E o que eu aprendi, eu passo muito para os novatos. Eu falo que a primeira coisa é observar. Então, hoje no Giramundo tem eu de diretora, tem o Ulisses Tavares, que já está comigo há muitos anos também, e o Marcos Malafaia. E eu falo com os meninos que a gente aprendeu muito observando. Então, quando eu vejo o Ulisses manipulando ou eu estou manipulando, eu falo com os meninos, observa, presta atenção, o tempo que entra, como que o boneco faz, a distância do manipulador para o boneco. Então, esse aprendizado é bem vivencial. Uma série de detalhes, né? Com a morte dos seus pais, em 2003, qual foi o sentimento do Giramundo naquela época? Nossa, mãe, a gente passou a apertar demais, né?
E eu e minha irmã. Minha irmã estava no Giramundo ainda e a gente falou, meu Deus do céu, e agora como é que vai fazer? E a gente estava quase indo para a França, para um festival. Porque você perdeu os pais no mesmo ano, em 2003. Foi, mamãe que eram os em pilares fevereiro. do grupo, né? Mamãe em fevereiro, papai em setembro. E a gente ficou um pouco assim, o que vai ser agora? Porque, na verdade, assim, os dois, mais ele, né, que olhava tudo. Então, ele fazia desde o desenho pequeno, ele já fazia o projeto, ele já fazia o texto, ele já escolhia a música, ele já fazia tudo. E a gente sobrava um tempo ali para ensaiar, para construir tudo. Mas como a gente ficou muito tempo com eles, principalmente nós três, que somos os diretores hoje, a gente teve oportunidade de aprender esse método, né, do Giramundo. Né? Então, e a gente teve aulas com ele. Então, quando o Giramundo estava mais ou menos tranquilo, eu falava, não, hoje eu vou dar aula de projeto, senta aí. Então, ficava eu e o Ulisses lá assistindo. Então, a gente aprendeu muito, porque a gente tem muito tempo de Giramundo, né? Então, a gente conseguiu vencer isso, né? E agora, esse ano, a gente faz 10, não, ano que vem, né? 10 anos sem os dois. E a gente está conseguindo. E a gente, agora, o que a gente já está pensando é no Giramundo para daqui a 40 anos. Eu quero deixar o Giramundo pronto para quem segurar, né? Para quem vier aí a segurar. Porque a gente pegou a gente meio de surpresa, assim, né? Porque a gente, né? Agora a gente já se organiza para o pessoal já pegar uma coisa mais. E a história do Giramundo está muito ligado ao seu pai, né? Ao Álvaro Apocalipse, né? Como é que foi dar continuidade ao trabalho sem a presença dele? Quer dizer, obviamente que o seu lado de filha, né? Isso aí é uma perda que não tem como mensurar. Mas do grupo em si, como é que foi dar sequência sem ter a presença física dele, já que estava tão ligado ao nome dele? Nossa, foi muito difícil. Mas foi um período assim que a gente conseguiu se unir, né? Nós três, principalmente, e da gente pensar assim, o que a gente aprendeu, o material que a gente tem, quantos bonecos a gente tinha, quantos desenhos dele a gente tem no Giramundo que a gente pode estudar, né? Que a gente pode ver o tipo que construiu, o tipo de manipulação, o tipo de desenho. Então, a gente sempre busca lá. E hoje, quando a gente pensa em montar uma cena, montar um espetáculo, a gente já fala, nossa, o Álvaro ia adorar. O Ulisses fala, nossa, imagina se o Álvaro visse essa cena. Então, a gente acaba que pegou um pouco do jeito dele aí, né? E a gente conseguiu caminhar aí esses 10 anos, né? Quer dizer, no DNA dos bonecos já tem a presença dos dois, né? Tem, com certeza. E teve um marco, em seguida, né, a esse acontecimento, o Giramundo foi para a televisão, um sucesso muito grande, né, com Hoje é Dia de Maria. Né, e sem a presença do Álvaro, né? Foi difícil esse projeto, que deu tanta repercussão? Nossa, foi muito complicado, né, do ponto de vista, assim, que nessa época do Hoje é Dia de Maria, a gente estava fazendo Pinóquio. Porque ele começou a fazer Pinóquio e faleceu no meio. Então, a gente teve de decidir refazer o Pinóquio, refazer assim, fazer do nosso jeito. Foi nosso primeiro espetáculo sem ele. Sim. Porque como ele não tinha deixado tudo terminado, era a mesma coisa da gente pegar um livro inacabado e continuar, quer dizer, não tem jeito. Então, a gente guardou o Pinóquio dele, bonitinho lá, e começamos a fazer um nosso. E na mesma época de Hoje é Dia de Maria. Então, foi uma fase muito intensa, né, de muito trabalho, mas com várias pessoas que já haviam trabalhado com ele. Certo. Vários amigos nossos que já tinham feito curso em Giramundo, então é como se unisse todo mundo para fazer. Então, a gente teve ótimas Deu mais força para o grupo. A gente teve, assim, muita gente boa que fazia modelagem, então o outro já construía, o outro modelava, então foi aquela união assim, e dali para frente a gente falou, não, a gente aguenta. E daí para frente, quais são os projetos? Você citou Alice, é o próximo espetáculo, né? A gente tem SESI Bonecos do Brasil, que a gente viaja todo ano com eles, é um grande festival, que é em novembro. E a Alice a gente já começou a trabalhar, é um grande projeto, a gente estreia em Belo Horizonte, o ano que vem, em março,
no Teatro Dom Silvério, e depois a gente vai para o Rio de Janeiro e São Paulo. Que ótimo. Bom, nós vamos colocar de novo o site do Giramundo, giramundo.org, e também o telefone 3446-0686. Quem quiser mais informações do grupo, atualização de agenda, enfim, conhecer um pouco mais da história do Giramundo. Eu agradeço muito sua presença aqui no Retratos, na TV Horizonte, e desejando cada vez mais sucesso para o Giramundo, que representa tão bem a arte de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, e foi um prazer estar aqui, viu, com vocês. A gente adorou, né, Aronax? Nós adoramos também. Bom, e o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br, e também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!